Então, tudo que a gente recebe de cultura é uma visão extremamente ocidentalista que reflete esse tipo de preconceito contra a China. A forma como eles têm a questão alimentar e a respeito a isso é de um país que passou uma tragédia alimentar. Eu acho que a gente no Brasil nunca passou isso. A China sofreu na Segunda Guerra Mundial um absurdo, cara. Assim, um negócio que chega a ser inacreditável, né? Ela foi invadida, o povo morreu de fome. A nossa relação com a AI é a gente admitir ou acreditar que nós criamos uma inteligência capaz de rivalizar com a gente. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje estou aqui do lado do meu fiel e companheiro careca Rômulo Barbosa. E aí? Da Techron. É isso aí. Para mais um episódio, certo, Ron? E nós vamos viajar hoje, cara, vamos fazer uma boa travessia hoje, cara. Hoje a gente vai pro outro lado do mundo. Pô, hoje vai ser interessante. Hoje a gente vai falar aqui sobre coisas diferentes, coisas de tecnologia que estão com uma visão cultural um pouco diferente da nossa, né? E que estão ganhando uma relevância considerável. Exatamente. Então hoje vamos falar sobre tecnologia da China. Vamos levantar um pouco sobre a tecnologia que acontece nesse continente, praticamente continente, né? Um país que é quase um continente. Falar um pouco sobre a cultura, sobre o que acontece lá e com uma testemunha local, né? Que esteve lá, que é o nosso amigo Murilo Alencar. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Pô, obrigado. Vamos falar sobre a China, sim. Vai ser muito bom o papo. Por estar aqui. O Murilo é CTO da NZTech. Isso. Eu sou um dos fundadores da NSTech, sócio da NSTech. Fui CTO da NSTech durante 4 anos e o último ano eu acumulei e também acabei focando só como CHRO, ou seja, fui responsável pelas pessoas da NSTech, né? Que para mim foi uma experiência fantástica. Que legal, cara. E a viagem da China eu viajei com 2 chapéus, né? Tecnologia e pessoas. Então eu consegui ver cultura e tecnologia. Tenho certeza. Consegui beber o melhor disso. Que você vai poder trazer muitas coisas aqui pra gente sobre essa viagem, cara. Maravilha. E aqui a gente vai fazer uma viagem sobre o factual da China, sem nenhum prisma político, sem nenhum tipo de julgamento sobre regime de governo, etc. A gente vai falar sobre o que o Murilo viu lá, as coisas que aconteceram lá, de uma forma factual e isenta, né, Rom? Que é o que é legal trazer essa perspectiva do Murilo, exatamente de mostrar como é que é na prática, né, a experiência da conversa que ele teve com as empresas de tecnologias, não só de tecnologia, teve outras conversas também com outras empresas. Acho que legal até para quem tem interesse de fazer uma viagem para a China. Então o Murilo também traz algumas coisas bacanas aqui. Enfim, acho que vai ser um baita de um episódio. Sem dúvida. Se você gosta de tecnologia, se você é profissional de tecnologia, você precisa acompanhar com a gente porque tem muito o que aprender com o Oriente, né? Então, eu sou o Wellington Cruz, esse é o PPT Não Compila e bora! Bom, na minha época, você sabe quando a gente começa com na minha época, você já assume a idade automaticamente, né? Mas a gente tinha uma referência, eu tenho uma referência infantil de país tecnológico ser o Japão. A gente cresceu um pouco com isso, que o Japão era high-tech, etc. Muita coisa mudou nessas décadas, né? E a gente viu aí uma superpotência emergir, que é a China, né? E eu queria já abrir o episódio fazendo essa pergunta pro Murilo, porque depois que a gente passou dessa visão do Japão ser o país mais tecnológico, etc., eu me lembro até hoje de uma reportagem no Fantástico que as pessoas estavam maravilhadas que na China todo mundo pagava as coisas com QR Code. Isso deve ter mais de 10, 15 anos. As pessoas impressionadas, nossa, é só ler o QR Code e paga.
Hoje a gente já está num ponto que aqui no Brasil a gente já paga com RFID praticamente tudo mais fácil do que um QR Code. E aí a pergunta que eu falo para o Murilo é: o que você viu lá, Murilo, que pode impressionar tanto quanto essa visão que a gente tinha mais romântica da tecnologia oriental de China, Japão, etc. Bom, acho que a primeira reflexão é muito boa. Depois, de A a Z, eu diria para você que eu passei por quase todas as experiências de tecnologia que podia existir. E vamos começar por essa de pagamento, que eu acho que é bem chocante, né? A gente chegou e no primeiro dia, já chegando, eu passei num mercado dentro do aeroporto. Uma loja de conveniência, né? Uhum. E evidentemente eu saí do Brasil para a China com alguns softwares pré-instalados. Então, por exemplo, eu instalei a VPN, eu instalei o Alipay, que é o software de pagamento, e o WeChat, que inclui também um software de pagamento dentro dele, né? Como um super app. Né? E peguei um suco, peguei uma breja, peguei mais um amendoim, umas coisinhas aí, porque eu ainda ia andar de transfer mais ou menos 1 hora. E eu comprei algumas coisinhas para poder ter aquela sensação de diminuir o jet lag, né? Porque quanto tempo de viagem? 24 horas de viagem, né, cara? Eu parei em Amsterdã, fiquei 1 hora. Só deu para tomar uma Heineken e entrar de volta no avião, né? Não deu para fazer muita coisa. E aí é um pit stop mesmo. Né? Então, assim, você pega o resto do voo e, cara, você fica 24 horas dentro do avião praticamente. Então, você sai com vontade de, deixa eu respirar e tentar andar, e, enfim. A experiência de pagamento é inacreditável. Assim, hoje a gente aqui no Brasil talvez tenha o arranjo, o software de pagamento mais sofisticado do mundo. Particularmente eu acredito nisso. Eu acho que desde o Pix até o próprio processo bancário brasileiro, ele vem evoluindo ao longo dos anos com software de forma muito profissional, e mais do que profissional, muito visionária, né? A maneira como a gente entende os pagamentos, muito também pelo quebra-cabeças tributário, fiscal e financeiro brasileiro, que também não é simples. E a herança de hiperinflação que a gente hiperinflação, tem. Várias trocas de moedas, desvalorização de moeda, enfim, mudanças governamentais. Isso forjou uma qualidade profissional de profissionais em tecnologia e conhecimento bancário enorme no Brasil, né? E eu diria que talvez estejamos entre os melhores do mundo nessa área. Mas a experiência na China de pagamento é tão fluida quanto eu mandar um Pix para você, que é surpreendente. Mas assim, é tão fluida que eu fiquei surpreso, porque eu posso pagar e receber dinheiro via QR Code pelas ferramentas chinesas. Então, se você quiser mandar um dinheiro para mim, eu jogo um QR Code na hora e você manda. Eles têm algumas travas de segurança que eu verifiquei, tomei cuidado de entender e conversei com eles, como volumes financeiros, às vezes. Por exemplo, eu fiz uma compra de um drone, eu visitei uma fábrica lá, aí passou um dia, eu não fui, eu acabei encontrando o drone numa loja, porque na fábrica não tinha e tal. Na verdade, a loja da fábrica não dava para comprar. E aí eu tive que pagar, e eu tive que fazer 2 vezes o pagamento. Ele dividiu na metade, porque tinha uma trava de segurança. Né? Tinha um limite de valor. Um limite diário, enfim. Diário não, perdão, um limite de transferência. E eu paguei 2 vezes. Mas uma coisa curiosa, e ainda voltando ao processo de pagamento, é a confiança deles no processo. Quando eu paguei, o caixa nos pegou para confirmar o pagamento. Eu paguei e falou, obrigado, tchau. Então, assim, a confiança no processo de pagamento é um negócio meio brutal. Às vezes a gente toma táxi aqui no Brasil, vai fazer um pagamento de Pix. Tem que ficar esperando. Fica esperando, tem que mostrar para o cara que foi. Ou seja, não existe isso. Existe uma confiança no processo. E foi uma surpresa. Foi uma primeira impressão e uma primeira excepcional impressão. O software é simples. A interface muda para inglês ou, enfim, para te ajudar. E é muito interessante porque a interface recompila na hora, né? Então, você vê que os caracteres chineses são trocados quase que em tempo real por caracteres ocidentais para você fazer a leitura. Mas é muito fluido e muito simples. Você acha que essa confiança é no processo ou é uma questão da sociedade que eles confiam entre si, de que, se o cara está falando que está pagando, ele realmente está pagando?
Eu acho que as duas coisas, mas eu diria que o maior peso é na sociedade. A gente... Eu não posso falar dessa forma, porque eu não tenho a vivência de ser um chinês ou ser um oriental. Mas a gente aqui no Brasil, a gente primeiro desconfia, para depois confiar. Eu acho que a relação lá é inversa. Primeiro a gente confia, para depois ter a dúvida, entendeu? A gente aqui não. Primeiro a gente tem a dúvida, para depois confiar, né? Todo mundo é confiável até que se prove o contrário. Mais ou menos assim. Então, eu acho que nisso... E assim, o processo não falha. É impressionante, o processo não falha. Ô Murilo, e nessa tua... você foi em 2 ocasiões para... A primeira não foi necessariamente China, né? E aí é uma história muito legal, porque é um país do lado que é Taiwan, né? Ah, legal. Na época Que, em tese... É chinês. É chinês. É chinês. Então é uma briga de independência. Sim, ali, né? E na época eu estava fazendo um projeto de software, foi até um amigo meu, enfim. Legal. E nessa experiência que você foi na China, você, obviamente você comentou que você foi visitar empresas também para fazer que benchmark, para conversar sobre visão e tal. E tua impressão em relação à maneira como os empreendedores chineses empreendem em relação ao negócio é diferente? O que você sentiu assim dessa questão? É muito diferente, né, Rômulo? Existe primeiro uma presença do Estado. E aí, só dizendo especificamente que, não falando de política, mas falando de política de Estado, por exemplo, que é um pouco diferente, né? Para a gente não entrar em política. Não política de governo. Não política de governo. Então, assim, independente da ideologia, o Estado está presente contigo como empreendedor. Assim, eu visitei um monte de empresa. Desde a empresa de carro elétrico, a Ivo, que é uma empresa assustadoramente diferente, né? Os caras focam em fazer uma comunidade de usuários de carro elétrico. Eles estão preocupados extremamente, eu não sei se isso é uma onda nova ou se é uma onda para mostrar para o Ocidente, enfim, com o meio ambiente, né? Tanto é que o foco é bateria, não é venda de carro. Então, assim, é bem diferente. Eles mudam a visão e é fantástico. Até a Cainiao, Alibaba, né, enfim, e outras empresas aí, algumas emergentes, algumas empresas de infraestrutura, de software, de cloud, por exemplo, e até mesmo empresas que têm foco em olhar movimentações urbanas, cidade, uso, enfim, eu acabei olhando um monte de coisa legal. Eu acho que o Estado está com o empreendedor, mas quando você vai para um país daquele tamanho, com aquela quantidade de população, e com bastante educação, que é o que me chamou mais a atenção, eu não consigo te dizer algo que possa mostrar o caminho do empreendedorismo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem várias estruturas de empreender, né? Desde organizações não governamentais, Sebrae, grupos de investidores, anjos. Existe isso, certamente. Mas o Estado tem uma presença muito forte, né? E, você vê até empresas gigantes do Estado terem muita dificuldade de quebrarem, como aconteceu, por exemplo, com a construção civil, né? E é uma coisa curiosa, né? Eu passei por algumas cidades na China que eram cidades fantasmas. Eu já tinha ouvido falar disso, mas nem prestei atenção. Quando eu passei por uma, eu fiquei tão chocado que aí eu fui ler e entender o que aconteceu, né? E cara, assim, é assustador. Imagina que você passa por uma cidade construída, planejada, grande, e não tem ninguém. Você não vê ninguém, nem na rua, nem no prédio, nem morando. Eu passei de dia. E voltei já no final da tarde, à noite, nem luz acesa tem. E assim, não é pequena a cidade, é uma cidade enorme. E não é por falta de gente. Não é uma cidade que é de 100, 200 mil habitantes. Completamente vazia, cara. É uma cidade interior com 100 mil habitantes, é uma cidade grande, né? Não grande, mas não é uma cidade pequenininha, de 25 mil habitantes, como também tem várias aqui no Brasil. Então, assim, uma cidade vazia. E aí eu acho que tem essas diferenças, né? Tem uma presença do Estado muito forte. Certamente a regulação e a presença do Estado do ponto de vista político também é uma questão muito séria, mas eu acho que eles assim, e aí voltando à primeira colocação,
que você fez, eu acho que a China passou o Japão. E eu acho que a China passou os Estados Unidos. E assim, muito mais pela capacidade de execução e de aprendizado do que propriamente uma capacidade enorme, criativa. Vamos lembrar que isso é normal. Hoje, os relógios de vocês são desenhados propriamente na Europa, nos Estados Unidos e construídos na China. A gente incentivou esse tipo de construção, o que eu acho fantástico. Fantástico. Ninguém tem a obrigação de ser o quintal de ninguém. Assim, os países têm que prosperar do ponto de vista educacional, criativo, e executar e criar produtos fantásticos. Então, e você visitar as empresas chinesas, você vê produtos de um design com muita qualidade. Né? A Xiaomi, por exemplo, que eu fui visitar, eu vi inclusive carro da Xiaomi. Cara, eu, particularmente, sou um grande fã da Xiaomi. Puta, ela tem, faz uns 10 anos só tem o celular da Xiaomi. Sim, inclusive eu vi os novos celulares da Xiaomi lá, puta, fantásticos. Quase comprei um para mim, inclusive. Mas uma coisa curiosa, eles começaram a evoluir o processo de cuidado, de design, coisa que antigamente, quando você pegava um produto chinês, você notava um acabamento não tão premium, um acabamento não tão adequado. O próprio design, o software em si, não foi. Mas uma coisa curiosa, durante muito tempo a Xiaomi foi liderada pelo Hugo Barra, né, que é um cara do Google que saiu do Android, foi para lá. Ele tomou cuidado de fazer os produtos com uma qualidade de software, com a própria versão do Android e com a própria forma de enxergar o universo, nessa época, capturado, por exemplo, com celulares. Eu não sei se você lembra, o Xiaomi um tempo atrás, eu acho que hoje não mais, mas ele permitia que você fizesse root e não perdia a garantia do aparelho. Você podia instalar a versão do Android que você quisesse. Hoje não pode mais. Hoje não pode mais, mas ou seja, eles criaram uma cultura de experimentação nesse aspecto. Então, eu acho que eles ultrapassaram o mundo nesse aspecto. Então, assim, eu acho que a gente vai ver muitas surpresas legais vindas da China. Eu vou citar um meme e uma brincadeira que a gente vê muito pela internet, talvez vocês conheçam, e aí eu quero que você dê sua opinião de acordo com o que você viu lá, né? A gente costuma ver que a China, ela, por muitos anos, ela copiava muito as coisas, né? Tudo que era pirata e imitação era fabricado na China. E aí dizem que os caras de tanto copiar aprenderam a fazer melhor. Então, a gente copiou tanto que, peraí, eu consigo pegar isso daqui e fazer melhor. Você acha que isso faz sentido? Eu acho que faz. Acho que faz. E eu diria que conheço algumas empresas que não são na China que fazem isso bem. A Apple, por exemplo, fez durante muito tempo isso. A Apple pegava projetos já bem feitos e criava e aperfeiçoava, entregava projetos melhores. A Apple não lançou o iPad, ela copiou o iPad de uma outra fabricante. Aí nós temos vários MP3 players no mercado, inclusive um bem famoso da Creative Labs, e ela aperfeiçoou e criou um produto. Não é originalmente criado pela Apple. O iPad não, aquele como é o do... No iPod, perdão. O iPod. Isso, desculpe, perdão, você tem toda a razão. O iPod. Então, assim, algumas empresas fazem isso. Não necessariamente só fazem isso, mas assim, algumas empresas fazem isso. Eu acho que a China fez isso durante um tempo, e é natural também. Por exemplo, aí, falando um pouco da indústria espacial, uma vez eu li um artigo no MIT Business Review, uma dessas publicações, que a China tinha comprado, acho que 2 aviões de cada família da Boeing, junto com os engenheiros, e desmontado inteiro na China para poder estudar e como fazer o próprio avião. Então, assim, não me surpreende se isso for verdade. Eu não sei se é verdade, mas assim, não me surpreende. Tipo, mesmo que se não for, poderia ser. Mas assim, uma coisa curiosa que a gente, quando fala isso sobre o aspecto chinês, a gente carrega um certo ranço e até um certo preconceito. Só que quando a gente leva para o mundo ocidental e fala em engenharia reversa, é a mesma coisa. Exatamente. E aí tem um processo de engenharia reversa que nada mais é do que um processo de entendimento de uma arquitetura e engenharia feita para cópia. Portanto, vamos fazer engenharia reversa disso? Só que tem um glamour por trás. Sim. Então, ou seja, eu acho que isso está carregado mais num aspecto preconceituoso. E muito também porque acho que a gente viveu nos últimos anos questões ligadas à China, seja no ponto de vista político, seja no ponto de vista de saúde, seja no ponto de vista de
situações e fenômenos que também levaram a gente para um lado mais preconceituoso. Sim. Não vamos esquecer que a Covid veio da China. Sim. Isso fez com que a gente mudasse a forma de pensar disso. E a gente está numa zona de influência ocidental, né? Total. Muito forte, né? Que querendo ou não, rivaliza com a China. Rivaliza. Né? Então, tudo que a gente recebe de cultura é uma visão extremamente ocidentalista que reflete esse tipo de preconceito contra a China. Reflete. Que é o equivalente quando a gente tinha nos anos 80, todo inimigo do cinema era russo, lembra? Sim. Por causa da Guerra Fria, né? Tinha aquele jogo, você é um cara aqui da área de games, Command & Conquer, Sim, era total. sempre os ocidentais contra os russos, né? E isso mudou. Não, a gente sempre colocou os russos numa posição antagonista à nossa. Sempre foi antagonista clássico. E eu acho que agora a gente tende a ter os chineses começando. Já começou, inclusive no universo de games, né? Uma das edições do Fallout, que é uma branding, o pessoal aqui no Brasil chama de franquia, né? Franchising. Tem uma edição do Fallout que a grande ameaça foi uma guerra entre Estados Unidos e China que declarou e deflagrou um cataclisma global e aí guerra mundial, nuclear, enfim. Mas a gente, de certa forma, já elegeu o próximo inimigo, que é a China, no mundo ocidental, né? Sim. E eu não, como eu sou da paz e não particularmente não gosto de armas, deixa só para os games. Bem melhor, né? Muito melhor. Eu acho que isso vem de uma cultura de ter necessariamente que eleger um inimigo, né? Sim. E não um amigo. Naturalmente. Eu acho que a China tem muito a ensinar, sobretudo para nós, no Brasil. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. No último dia da China, 2 últimos dias eu fui numa escola pública na China. Cara, foi de um impacto brutal o nível de educação que eles estão dando. E eu ouvi dizer que há 30, 40 anos atrás, a China tinha um percentual de analfabetismo na população superior a 60%. Eu não sei se esses dados são reais ou não, enfim. Eu ouvi isso na viagem, não consigo te dizer da capacidade deles. Mas, se isso for verdade, isso explica muito o porquê a China está no lugar que ela está. Porque eles fizeram uma opção por educação. Como foi também na Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, se hoje existe a Samsung e outros produtos sul-coreanos... E a revolução cultural que vem da Coreia do Sul, dos últimos, com acho que uns música... 5 anos. Isso, tudo. Na verdade, a educação, não dá para você fugir dela, né? Sim. É o que eleva o nível de uma nação como um todo. Né? Sim, culturalmente, sobretudo. Tem um livro que foi publicado por um brasileiro chamado Ricardo Jeromel. Ele é um... O Ricardo esteve com a gente. O Ricardo foi, o que nosso... legal. Aliás, é um querido. Pô, eu baixei o livro dele. Ricardo Jeromel é um querido. Com a próxima vez você me avisa, a gente traz aqui no podcast junto. Cara, eu convidei ele, ele não me conhece, mas mandei mensagem lá no O Instagram. Ricardo ficou comigo todos os dias na China. Que legal. É uma pessoa agradabilíssima. Olha que coisa, cara, porque eu convidei ele e eu li. E ele é uma autoridade no tema. Cara, assim, o Ricardo, nos últimos dias, a gente conversou muito sobre games, inclusive, conversou sobre cultura. O Ricardo, ele é uma das pessoas com mais autoridade que eu consigo te dizer para fazer uma boa conversa sobre o tema. Ele tem uma empresa que faz as missões na China. Legal. E, cara, eu vou te dizer, a gente fez uma pesquisa intensa e ele
Sempre foi o melhor e eu, assim, o dia que eu voltar para a China, eu vou voltar com ele. É um dos caras mais qualificados que eu conheço para essa. Porque cara, por um acaso eu tava no YouTube vendo, sei lá, algum vídeo, aí de repente veio um vídeo dele num podcast e ele falando da China e tal, e ele, aí através desse podcast dele, ele comenta do livro dele, O Poder da China, e aí eu baixei o livro. Cara, o livro é muito legal, porque, me mostra muita coisa, dentre eu nem as sabia coisas. que o Ricardo Romero tinha escrito o livro. Ele vai ficar me devendo uma versão autografada. Uma dedicatória, eu vou cobrar dele. Mandar uma mensagem para ele. E ele fala, só corroborando o que você comentou, que ele mostra que a China, eu não me lembro, 20 anos, 30 anos, foi o país que conseguiu tirar da pobreza 800 milhões de pessoas, cara. Isso é um fato deve ter sido, sim. da história. Sido, né? Nenhum país conseguiu isso. E até hoje eles têm... Muito curioso, né? Eu tive muita dificuldade com a alimentação na China. Primeiro que eu tenho uma cirurgia bariátrica, eu tenho alguns cuidados em comer proteínas, alguma coisa do tipo. Cara, mas nitidamente quando você vê como a comida e a culinária chinesa é feita e preparada, você nota que a forma como eles têm a questão alimentar e a respeito a isso é de um país que passou uma tragédia alimentar. Eu acho que a gente no Brasil nunca passou isso da forma como eles passaram, cara. Então, eu tive muita dificuldade em comer, porque aqui a gente tem uma alimentação aqui no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo, que talvez seja uma das melhores do mundo, né? Então, tá muito fácil comer uma pizza, tá muito fácil comer... Como na você China, quiser. Exatamente. Na China, eu acho que a escassez fez com que eles... E olha que eu nunca... Eu nem passei perto de inseto, nem fiz isso daí também, porque eu não fui atrás, né? Eu acabei... comendo. É meio folclórico também, né? Não é uma coisa que vende no restaurante. Não, jamais. Nem encontrei isso aí, inclusive, sendo franco. E os restaurantes mais típicos lá, você come e vê com uma comida que é muito comum, é bastante frango, arroz, feito de diversas formas, outras comidas vegetais, frutas, e aí, cara, eu comi frutas que eu jamais imaginei que eu fosse sentir um sabor como eu senti lá, né? Eu comi um pêssego, que eu tô completamente apaixonado. Fiquei com vontade de voltar na China só para comer pêssego de novo. E grandes, enormes, bonitos, né? Mas quando você pede, por exemplo, um arroz com frango, que é uma coisa muito simples, né? Você vê que a forma como eles preparam, primeiro, tem os temperos específicos, mas é de quem quer aproveitar tudo, porque não sabe o dia de amanhã se vai ter escassez ou não, mesmo em restaurante. Então você tem esse tipo de cultura alimentar específica. E isso me dá dificuldade. Por quê? Porque é meio comum eu encontrar um pé de frango no meio do arroz, esse tipo de coisa. Coisa que pra gente aqui acaba sendo até, de certa forma, um pouco chocante, porque dificilmente você encontra isso, a não ser que você vá em restaurantes muito folclóricos ou até muito raiz de algum tipo de culinária mais interiorana. Aqui é mais difícil encontrar isso. Então, assim, existe uma cultura de respeito ao alimento e, portanto, eu vou aproveitar ao máximo isso. Aqui no Brasil, acho que até pela abundância que a gente tem de recursos naturais, né? A gente tem um grande desperdício de alimentos, cara, né? enorme. Seja no transporte, na venda, no preparo, a gente chega a desperdiçar aí uma boa parte do que é produzido e com gente passando fome, né? Então, essa falta de respeito aqui, a gente desperdiça realmente uma quantidade de alimentação absurda. É interessante a gente ver como outra cultura consegue tratar isso de uma forma mais... E o motivo dela fazer isso. O motivo dela fazer isso. O Murilo, e nessa sua ida para a China, a ideia foi exatamente visitar, fazer benchmark, e aí eu particularmente tenho uma vontade de ir, e eu imagino que muita gente também tem essa curiosidade. A ideia, você foi com o Jeromel como... Ele que fez o Jeromel fez todo o processo, a gente discutiu antes, fizemos boas conversas, a gente saiu em 2 grupos, né? Um grupo, na verdade, né? Foi para Pequim, mas apenas porque eu precisava ir para Pequim para depois pegar o trem-bala para Xangai. E o voo era melhor para Pequim, enfim, tinha algumas condições específicas. Aí nós passamos um dia em Pequim, foi isso? Acho que foi. Chegamos mais ou menos na hora do almoço, demos um pulo na muralha da China, num trecho lá que você pode ver de Pequim, Beijing, né? E depois pegamos, no dia seguinte, o trem-bala para Xangai.
Aí ficamos um tempo em Xangai, uns 2, 3 dias em Xangai com o Jeromel. E visitamos algumas empresas em Xangai, bem legais, sobretudo o Porto de Xangai. Eu visitei uma empresa, na verdade um hub de empresas de tecnologia, e na verdade acho que tem um papo bom. Eu vi o primeiro projeto de blockchain bem implementado que eu já vi fora do mercado financeiro. Muito bem feito, cara. Muito bem feito. Conta pra gente, agora fiquei curioso. Muito bem feito. Cara, esse projeto é tão legal pelo seguinte. Quando eu peguei o trem-bala, eu não recebi ticket. Sabe o ticket de aviação que você pega? Não. Eu passei meu passaporte na catraca de leitura. Aí eu fiquei curioso, né? Nossa, que coisa louca, né, cara? Você chega... O passaporte você passa na imigração, como qualquer país você vai viajar para fora. E aí a gente comprou os tickets via internet, né? E aí na hora de passar, passei pelo meu passaporte. Aí fiquei com aquilo na cabeça, curioso, mas a dificuldade da língua de ter alguém que pudesse também conversar com você sobre o tema, na hora do trem ninguém tava... Puta, é muita gente, né? Então você imagina, velho, pega o trem bala. E aí entrei no trem, enfim, fui jogando o Switch, né? Que eu levei meu Switch a jogar cola, porque aí peguei, sei lá, 3 horas de trem-bala, 2 horas e meia de trem-bala, 3 horas mais ou menos. E o dá trem pra fazer umas campanhas. Dá, e o trem vai rápido, assim, foi a segunda vez que eu andei de trem-bala, né? E ele vai muito rápido. Isso daí eu até fiquei surpreso. A qualidade do trem... Rápido quanto, assim? Uns 380 km, quase 400. Eu peguei um semelhante na Alemanha. Chegava a 300, 350, que foi de Berlim para Munique. Impressionante a velocidade. Cara, você não vê paisagem, é um borrão, né? Você vê um negócio impressionante. É impressionante. E aí, uma alta qualidade do trem, impressionante, conforto, enfim. Mega estável, né? Porque é por levitação magnética. Né? Isso, super. Não tem solavanco nenhum. Você sente às vezes quando tem uma mudança de sei lá, uma mudança de trilha que dá uma trepidadinha assim, mas meu, dá pra você botar uma taça de vinho, assim, dá pra trabalhar numa boa. Tranquilamente. Eu, evidentemente, não fui trabalhando, não fui fazendo nada, foi só... Não atrapalhou sua campanha no Switch? Não atrapalhou a campanha no Switch, eu alternava entre Switch e ler sobre cultura, sobre as empresas que eu estava interessado em entender um pouco mais da cultura chinesa. Eu já tinha feito isso no avião, já fiz uns dias antes. Quanto tempo você passou lá, Murilo? Cara, acho que foi uns 10 dias mais ou menos de cabeça, mas entre viagens e... Foi mais ou menos uns 10 dias. E aí, nós chegamos em Xangai e no dia seguinte a gente foi, nós somos num grupo mais ou menos umas 7 pessoas para um hub de empresas de tecnologia. E o projeto que eles apresentaram lá era um projeto de uso de blockchain. Né? E aí eu fui entender, quando eu entro no país, eu ganho um registro de blockchain. É por isso que eu posso usar meu passaporte em qualquer lugar. Porque ali ele registra, inclusive, por onde eu passei. Percebe? Então, é muito legal. E provavelmente deve ser um registro numa chain estatal. Estatal, e provavelmente todos os meus pagamentos estão ligados àquela chain. Provavelmente, como ao criar a conta no WeChat, eu associei alguns documentos, alguns dados para pagamentos e coisas do gênero, eu não duvido disso estar bem ligado. E assim, o que é mais impressionante foi a maneira como eles implementaram e a forma como eles estão usando. E mais do que isso, os cidadãos chineses estão registrados em blockchain. Então, assim, eles têm um tracing da vida financeira. Eles têm um tracing, provavelmente, de consumo e compras. Evidentemente, a regulagem de LGPD ou GPDR não existe nesse aspecto, porque para o Estado, não. Né? Então, e aí, eles acabam... não deu para perceber isso, mas quando você tem muitos dados nesse formato, as suas políticas públicas se beneficiam disso. Eu não estou defendendo, mas estou te dizendo que quando você tem dados identificados e pode usar isso a teu favor, cara... Tudo existe o lado positivo e o lado negativo. Exatamente. Como também o uso irrestrito e irresponsável gera também uma série de outros problemas. Mas eu quero olhar só pelo lado bom, pelo menos nesse aspecto. Evidentemente tem um outro aspecto aí de controle. E aí, cara, não tem lado bom, né? Cerceamento de liberdade,
vigilância daquilo que você está fazendo. É tudo aquilo que a gente já ouviu. Sabe disso. Eu estava aguardando essa pergunta para o final, mas já que você chegou nesse ponto, eu vou te fazer essa pergunta agora. Você acha que a China ela teria esse mesmo desenvolvimentismo social e tecnológico se ela vivesse numa democracia? Ou quanto o impulso do Estado e a imposição do Estado, como por exemplo nesse exemplo que você deu, todo cidadão tem blockchain, e que nesse caso... Eu não sei se isso é visível. A pergunta ao fazer sobre todo cidadão ter o blockchain é uma especulação minha, porque eu perguntei. Sim. Mas olha que coisa curiosa, até porque isso vai bem na direção da tua pergunta. Eu perguntei e a resposta é evasiva. A resposta é evasiva. Em alguns casos, quase que 70% das perguntas que eu fiz em tecnologia, quando chegava próximo de controle estatal, era evasiva a pergunta. Sim, já é. Eles dá uma sabonetada. E aí eles têm um discurso meio que igual. Tanto na Alibaba quanto nas outras empresas, eles têm um discurso meio igual. Aí eles seguem um roteiro. Parece que aparece um roteiro, eles seguem um roteiro, aí você fica até meio desconcertado. Você chegou no limite aqui, agora a partir daqui a resposta vai ser a mesma. Né? A resposta é a mesma. E você acha que até que ponto isso influencia em alavancar essa tecnologia toda? Porque você comentou no começo que o Estado tem muita presença no empreendedorismo, que é o contrário do que a gente vê em países que são democratas, de democracia e de liberalismo, que é o Estado ser menor. Né? Por outro lado, você perde uma série de outras, como você falou, questões de privacidade, etc. Um país tão grande como é a China, você acha que ela conseguiria fazer isso de uma forma se ela fosse capitalista e uma democracia, por exemplo? Eu acho que não dá para você responder isso sem olhar o contexto chinês de uma forma mais abrangente. Né? Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a China era uma nação já antes de Cristo. Né? Nós estamos falando de impérios chineses. Depois, nós estamos falando por um país que criou um comércio global muito antes da gente imaginar o que era isso daí, com aquela Rota da Seda no passado, enfim. As fábulas, as histórias, Marco Polo e por aí vai. A China sobreviveu a todo tipo de cataclisma climático, terremotos, invernos, secas. A China sobreviveu a invasões bárbaras, Mongólias, enfim, Japão. Né? O Japão invadiu e, enfim, cometeu várias atrocidades na China e outras culturas Coreia, também. Por exemplo. É isso. E a China passou por eventos com uma população muito grande, terríveis, né? A China passou por um período negro de pré-domínio de Mao Tse-tung, domínio do Mao Tse-tung, enfim. E aqui não cabe julgar pelo ponto de vista de ideologia, mas de crimes contra a humanidade gerais, assim, absurdos. Eu lembro que eu estava na escola quando aconteceu aquele massacre da Praça da Paz Celestial. Sim. Eu estive na Praça da Paz Celestial. E assim, cara, não dá para responder essa pergunta, eu acho, que dizendo que, se fosse mais democrático seria um país diferente. Assim, a gente é democrático aqui, o Brasil, assim, pra você ter ideia, desde os 9 anos de idade, 7 anos de idade, eu ouço que o Brasil é o país do futuro. Eu tô esperando, né? Tô tentando construir esse país aqui. E, assim, qual o futuro, né? Pois é. Assim, já tô na casa de 50 e, assim, pelo menos pararam com essa história de Brasil é o país do futuro, né? Ou desistiram. Provavelmente. Como eu sou um otimista, eu acho que a gente tá perto. Tá andando na direção. Assim, o caminho é longo e a gente acaba tropeçando nos próprios pés, mas vai avançando. Mas, de qualquer forma, eu não acho que dá para responder essa pergunta assim, unir o contexto do que aconteceu, do ponto de vista social, do ponto de vista
climatológico, do ponto de vista de guerras. A China sofreu na Segunda Guerra Mundial um absurdo, cara. Assim, um negócio que chega a ser inacreditável, né? Ela foi invadida, o povo morreu de fome, foram usados como escudo humanos. Enfim, cara. Depois a própria era comunista, enfim, cara. E assim, hoje a gente acredita nas verdades que são contadas de forma a apagar um pouco o que aconteceu no passado, né? E eu acho que a China, ela tem as cicatrizes muito expostas, isso eu consegui ver lá. Ela tem um modelo de governo que é um comunismo aberto ao capitalismo. Então, assim, em Xangai, em Shenzhen, em Hong Kong eu fiquei também um dia e meio, e assim, tirando Hong Kong, que já, na verdade, voltou para a China, né? Mas Xangai, Shenzhen e Pequim também, cara, você vê lojas de luxo na rua. Você vê Porsche, Louis Vuitton, é um comunismo Bulgari, muito esquisito. BMW, Apple. Não, então, é um país de políticas sociais, mas aberto ao capitalismo. E assim, o consumo da sociedade chinesa nesse aspecto é brutal. Assim, você perguntar para... E assim, aconteceu recentemente de algumas empresas saírem da China, várias questões ideológicas, inclusive, aí no último governo americano, inclusive no governo Trump, o próprio Elon Musk deixou de vender alguns carros na China, se eu não me engano, enfim. Cara, eles perderam um mercado brutal, cara. Assim, o mercado chinês é um mercado brutal, né? Assim, a Apple deve vender horrores na China. É o segundo maior país em população do mundo, né? É isso. Não, tanto é que a China, os números da Apple na semana passada, a gente estava discutindo sobre isso, teve um baile de um boom, cara, porque aumentou as vendas de novo na China e estava nesse conflito. Curiosamente, eu estava na China no lançamento do iPhone 17, no dia, né? Assim, primeiro o pessoal que estava com algumas pessoas estavam com a gente, eu vou lá tentar comprar. Cara, mas as filas eram enormes. Enormes, assim, cara, o consumo é... A loja da Apple lá em Xangai, cara, é enorme. Enorme. Xangai não, ou foi Pequim? Foi em Pequim. A loja da Apple em Pequim é enorme. Gigantesca. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte: manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Sabe o que eu acho, Murilo? E não querendo prolongar muito esse assunto, porque esse podcast não é um sobre geopolítica, mas a gente cresceu com uma visão ocidental do comunismo, aquele comunismo cubano que o cara recebe 2 pacotes de arroz e feijão do Estado e que compartilha a pobreza ali, né? E não de um país como a China que se modernizou dentro do seu contexto político e de Estado, né? Aos olhos do Ocidente, a China é um país extremamente capitalista. Sim, é um país de consumo. É um país de uma sociedade de consumo. Exatamente. Assim, é que o consumo é muito ligado ao capitalismo. Sim. Né? É uma sociedade de consumo. As indústrias chinesas, a Tencent, as indústrias de carros chineses, as indústrias de tecnologia. Então, assim, você vê fabricantes de tecnologia como, por exemplo, a Huawei, a Xiaomi, todos eles são fornecedores de computadores, equipamentos, e tem outros fabricantes chineses também que são. E aí você vê, por exemplo, tem uns fabricantes de celulares lá. Cara, a Vivo é um fabricante chinês. Tem uma outra com um nome diferente que eu acabei de ver também, que eu até achei... Realme, né? Não, eu achei fascinante o aparelho deles chinês. Eu até vi o Brasil agora também. Eu esqueci o nome. Mas de uma qualidade de design, entrega e produto premium. Cara, ela virou uma sociedade de consumo, com grandes marcas,
Os carros, olha, eu vou te falar. Eu vi um carro, eu não imaginei que a Huawei, por exemplo, tivesse um carro. O nível do carro da Huawei, cara, é impressionante. Eu não sabia que a Huawei... Nem eu descobri lá na viagem. Impressionante. Carro elétrico. Eu li esse carro, e esse carro bate, cara, em Mercedes, em Audi, Q7. Cara, assim, diz que é um carro... Você tem ideia, no banco traseiro, além dos comuns kits de entretenimento, que é aquelas TVs que vem atrás do banco, cara, você aperta um botão, desce uma tela 4K que você assiste um cinema, né? Tem uma tela de cinema de, sei lá, 40 polegadas dentro do carro. Nossa. Você senta atrás com uma pessoa e vai assistindo filme. Fantástico. E assim, não sei do uso disso, evidentemente, mas eu sei da tecnologia para fazer aquilo. A gente comentou até no último episódio como a BYD atropelou a Tesla nos últimos anos, né? Sim. Porque a Tesla até então era a nossa referência de empresa de carro elétrico. A gente não foi na fábrica da BYD, mas nós fomos na fábrica de um fabricante chinês que vende muito pro mercado europeu, inclusive. E chama Evo. Cara, é muito legal a marca. É muito bonito. E assim, você nota que eles passaram, e a moça explica, como a influência de design ocidental é muito grande, os carros parecem, algumas referências parecem algumas grandes marcas, alguns grandes desenhos ocidentais. Aí você vê carro parecido com BMW, carro parecido com Land Rover, enfim. Mas eles passaram dessa fase. Então, assim, me parece que eles cruzaram um período em que eles deveriam aprender sobre isso para poder ser originais naquilo que eles acreditam. O famoso do copiou tanto que agora faz melhor. É isso. E eu acho que isso reflete em tecnologia, cara. Certamente. Eu acho que quando a gente vai aí para modelos de inteligência artificial que eles têm, que está na moda, que certamente você vai perguntar sobre isso, eles conseguiram, eu não estou falando nem de DeepSeek ou algo do gênero, mas a própria Alibaba, ela criou o próprio LLM dela, baseado no open source. E ela compartilha num campus. A Alibaba tem um campus de tecnologia e logística e projetos de tecnologia que, cara, é um negócio sensacional. Não deixa nada a desejar para um campus do Google nos Estados Unidos. E eu já tive nos dois. Eu vou te falar, cara. É um lugar que, Starbucks aqui é uma vida ocidental, tá? Tem um Starbucks, um mercado específico, um mercado mesmo específico própria para aquela região. Canial é uma cidade que está com as pessoas Existe um Vale do Silício chinês? Qual é a cidade que tem? Eu acho que é Shenzhen, ou Shenzhen, como eles falam, né? Shenzhen. É muito legal. E é uma cidade nova que foi construída, então assim, você vê várias pessoas de várias regiões da China indo para lá e várias pessoas do mundo indo para lá. É uma das cidades mais legais que eu visitei na minha vida. Uma arquitetura extremamente proeminente, lindíssima, com prédios assim enormes. Eu visitei a Shanghai Tower, que está entre os 3 maiores arranha-céus do mundo, pede só para aqueles 2 árabes lá, né? Mas, cara, que arquitetura lindíssima. E é um lugar que eu vou te falar, se eu tivesse que morar na China, eu tivesse um convite, eu tentaria morar em Shenzhen. Porque é muito bonito, o local é muito legal, é muito agradável. As coisas realmente funcionam de forma... E tem um polo de tecnologia, enorme. Tem um monte de empresa lá. Se eu não estou enganado, no livro do Jeromel, ele fala, acho que dessa cidade tem lá. E tem um baita de um incentivo mesmo de, cara, tanto do governo quanto várias da empresas, cidade mesmo empresas. De fomentar foi lá negócio, que eu fui na escola pública e lá que me deixou impressionado. E startups, um universo de startups lá muito grande. É uma cidade que uma pluralidade cultural enorme. Então, você encontra restaurante de todo mundo. Eu diria para você que é muito parecido com São Francisco, talvez, sabe? Do ponto de vista de ser uma cidade muito cosmopolita, multicultural e com uma enorme vocação tecnológica. E é muito legal. E, Murilo, do que você viu lá, o que dá para os empreendedores brasileiros tirar de lição? Foco.
Acho que uma obstinação, todo empreendedor é meio obstinado no Brasil, né? Até porque empreender no Brasil é um troço meio heróico. Mas extremo foco. Eu acho que tem uma disciplina oriental que a gente sempre ouviu falar, isso seja quando a gente ouve e vê aquela disciplina em arte marcial e coisa, então assim, muito disciplinados e muito foco. Então assim, cara, eu estou fazendo isso e ponto. É isso. Eu vou entregar isso e ponto. Então assim, muito foco. Eu acho que a palavra mágica. Aqui na Inestec, por exemplo, quando a gente montou a empresa, a Inestec sempre teve muito foco. Uma das palavras que a gente conjuga, foco e cultura junto, conjugou desde o dia 0 até hoje, conjuga inclusive. E isso pra gente ficou muito nítido, né? Que foco é o extremo deles. Então, assim, eu vou montar uma startup de pagamentos. Muito foco nisso. Extremo foco. Você até pode descobrir na tua jornada que, cara, tem uma outra coisa que é melhor, mas dá foco, então você pivota de uma vez, não mantém o pé em duas canoas. Esse negócio de manter pé em duas canoas, por exemplo... O foco aponta para um lado só, se é para mudar, foco na outra nada de pé nas duas canoas, entendeu? É uma obstinação, um tino comercial meio que fora do comum, são extremamente comerciais, bastante... Olha que contradição, num país comunista, entre aspas, com um instinto comercial absurdo. Porque eu acho que isso está meio que na cultura deles, porque se você lembrar bem, desde a Rota da Seda, esses caras foram desenvolvendo aptidões comerciais, né? E você sempre vê, por exemplo, aqui na cultura nossa, no Brasil, quando você vê chineses, a maioria dos chineses eles estão ligados à área comercial, né? Sim. Eles estão ligados a comércio em si. O mercantilismo está na essência da China. Deles, isso. E é bem bom. E, cara, convivi e tive o prazer de conversar com algumas pessoas, e aí você nota o nível educacional delas, algumas pessoas da área de tecnologia, do Alibaba, por exemplo, da Tencent e outros lugares que eu tive, que eles são extremamente qualificados. Eu tive numa empresa de nuvem, de infraestrutura de nuvem, que ainda não presta serviço aqui no Brasil, mas está se preparando para prestar. E coisa muito curiosa, eram só mulheres que me receberam, que é uma coisa também um pouco difícil, e elas eram de uma idade, tipo 25, 27 anos, e tinham 3 russas, além das chinesas. E elas receberam um grupo de, sei lá, 8, 9, 10 pessoas, todos homens. Elas receberam, fizeram um pitch, levaram a gente para discutir, falar. E realmente foi bastante impressionante. Eles falam bem o inglês lá? Cara, eles falam bem, sim. Não falam... Eu não tive dificuldade de entendimento, né? Eu, por exemplo, já lidei com algumas culturas, algumas viagens em conversas em inglês, por exemplo, com indianos, que eu tive mais dificuldade com chineses. Que são sotaques bem diferentes, né? Bem diferentes. Não, e eu não vi tanto sotaques. Eu vi, sim, gente que não sabia falar inglês, repetia palavras, porque tinham decorado as palavras. Uhum. E aí, cara, isso é impressionante. Na China tem muito... inclusive com inteligência artificial para chuchu. Você aperta é um tradutor em tempo real, cara. Uhum. Você aperta... Eles andam com um pinzinho. Todo mundo que eu fui andava com esse negócio. Você falava em português, o troço falava em chinês, eles devolviam em chinês e falavam em português. Então é impressionante, em tempo real. Eu levei o meu telefone, então o Google tem uma feature para isso, né? O Android tem uma feature para isso, já de fábrica há muitos anos já. Então, cara, ele traduziu em tempo real, mas aí eu fiquei meio que... Achei a praticidade do negócio mais prático do que você ter que pegar o celular, ativar um aplicativo. Não, eu apertava um botãozinho lá, tava resolvido. Que maravilha. Um ponto que eu achei curioso que você falou, Murilo, é sobre as empresas de tecnologia que montam seus próprios LLMs, têm seus próprios modelos. E a gente teve, acho que há um ou 2 anos atrás, né, o DeepSeek, que ficou mais famoso, né, meio que com hype ameaçando, entre aspas, NVIDIA, etc., porque conseguia ter um desempenho razoável utilizando menos potencial de máquina, com chips mais antigos, etc.
Você acha que isso tem a ver com essa questão cultural chinesa? Porque no Ocidente a gente tem uma briga muito grande de quem tem mais dinheiro, quem compra o melhor chip para ter o melhor modelo. E quando a gente vê a forma que o DeepSeek surgiu, me parece mais sobre a eficiência de como utilizar melhor os recursos que eu tenho disponíveis ali de uma forma que eu consiga tornar aquilo disponível para uma maior quantidade de pessoas do que exatamente ter o modelo número 1. Você acha que isso é meio que uma cultura entre as empresas e a inteligência artificial na China tende a não ser o topo de linha sempre como a gente está acostumado aqui no Ocidente, mas elas vão avançar de uma forma mais consistente, mais eficiente do ponto de vista de otimização de recursos, etc? Bom, eu acho que tem primeiro um certo folclore em cima disso, né? Ou uma certa cortina de fumaça. Vamos lá. Eu fiz essas perguntas, conversei com algumas pessoas lá sobre isso, especificamente, né? Usando o tema sobre o treinamento de modelos, a capacidade computacional. O volume de dados de fato, não é um problema. Imagino que não. Eles têm até, por aquilo que a gente já falou anteriormente, uma boa estrutura para isso. Mas a questão aí é onde todo mundo esbarra, né? Treinar modelo é caro, consome uma energia razoável. Também não é mais um mito esse negócio de consumir energia. Muita gente falou muita coisa sobre isso e, na verdade, a gente sabe que não é esse o fato. O fato, sim, é uma capacidade computacional assustadora. E aí não é à toa que você vê a NVIDIA alçar o tamanho que ela alçou. E, na minha época, até eu tenho propriedade e posso falar isso com toda certeza, a NVIDIA é uma fabricante de placa de vídeo de gamer. Sim. Então, assim, o fato da gente conseguir treinar hoje... A gente queria uma GeForce para jogar Quake. Exatamente. É que a gente descobriu que treinar modelo usando vetor gráfico é muito mais rápido do que usando processador normal. Então, por acaso o CUDA estava ali da NVIDIA, exatamente. Né? Então, e que encaixou com... Fica mais fácil você usar vetor, enfim, usar placa de vídeo para fazer isso do que os processadores matemáticos tradicionais, né? Então, eu não acredito que todo esse processo de DeepSeek foi com essa eficiência toda. E já tem algumas conversas ali que de vez em quando... sim, estão usando, tem parte que aqui é nosso, é processador feito interno, enfim. Mas, o argumento é que eram modelos NVIDIA de gerações anteriores. Isso, né? Mas eu te diria que agora a China vai fabricar placas de silício tão sofisticadas quanto a NVIDIA. Você acha que pode ter uma Na verdade, NVIDIA eu tenho chinesa? certeza que isso já está na pauta. Não tenho nenhuma dúvida disso, cara. E assim, até pelo que a gente já viu aí acontecer nos últimos anos e as últimas empresas que apareceram, não dá para... Você pega, assim, vamos lá. Eu tenho um telefone que eu considero um telefone meio fora da curva. Tenho um Google Pixel, eu gosto do telefone Android puro. É feito na China. Quando você pega o Xiaomi, o Pixel, ou o telefone, o Vivo, ou os outros que eu vi lá, cara, a nível de acabamento, a nível de software, velho, assim, a distância diminuiu muito. Antigamente você tinha várias voltas no circuito na frente. Hoje você não tem nem um metro de diferença entre eles. É muito próximo. Então, assim, eu diria para você que isso vai acontecer naturalmente. Cara, eles têm mão de obra, dinheiro e educação. Assim, não precisa de mais nada. Não precisa. Então, assim, eu não acho que é nem tanto nem tão pouco. Então, assim, certamente eles treinaram e fizeram um belíssimo trabalho. Acho que ainda tem várias questões aí, mas eu acho que essas questões e os dilemas que a AI está enfrentando no mundo são o mesmo para todo mundo, né? Assim, tirando um pouco do hype, que outro dia eu ouvi um cara falar, não, a AI ela demora para te responder porque ela está raciocinando. Então, pelo amor de Deus, né, cara? O cara falou aquilo para mim, eu peguei um café e fui embora, né? Eu não vou nem conseguir conversar, né? Então é isso, percebe? Então, esses folclores e essas maluquices que a gente acaba ouvindo,
Eu não dou crédito para isso. Então, assim... E hoje a gente tem um percentual de erro muito maior do que o percentual de acerto, enfim. Pessoas muito sérias, sobretudo no Silicon Valley, falando sobre esse tema. E os resultados financeiros esperados não estão bem longe daquilo que se imaginou, né? Não é à toa aí que você vê a pressão toda no mercado e já começa a se falar, inclusive, em bolha. A gente falou isso no último episódio, comentou, inclusive, que a Azure e a Microsoft teve um resultado extremamente positivo em linha do que se esperava e caiu 10%. Né? É isso. Porque talvez a gente esteja num pico muito inflacionado de expectativas. Cara, você sabe que esse tema é esse assunto dá temas para vários podcasts, mas eu tenho uma observação sobre o tema de um ponto de vista meu que é muito curioso. Né? Eu, particularmente, acho que a gente tenta mimetizar tudo como ser humano. Né? Então, assim, o que a gente quer? É a síndrome do criador, né? Eu quero criar algo que pense, né? Foi assim com a estátua de Davi, de Michelangelo, né? Que tem uma lenda que ele, ao final da estátua, bateu o martelo no pé da estátua e falou, fala, né? Que tinha ficado tão perfeita que ele queria que falasse. Mas eu vou até um pouco antes, né? Ou não, enfim. Eu acho que a gente vive querendo ser o criador, né? Então, assim... O livro da Mary Shelley, lá, o Frankenstein, fala sobre isso. Eu tenho que criar um ser humano, eu tenho que criar uma outra pessoa. E a nossa relação com a AI é a gente admitir ou acreditar que nós criamos uma inteligência capaz de rivalizar com a gente. Eu tenho um grande amigo que é um queridíssimo, né? Inclusive tem um podcast bem legal e também tem uma ação social fantástica. Que ele tem uma frase que eu achei muito legal. Ele fala assim, Murilão, um homem nunca vai ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem com uma máquina. Percebe? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco por esse prisma de transformar a AI no nosso cinto de utilidades e entender que certas coisas, e vamos ser bem simples, durante um tempo eu lavava a louça como exercício de terapia, porque eu precisava desestressar. Lavei muito com a minha esposa, inclusive sentado com ela, conversando. Mas a lava-louça faz esse trabalho, né? Então, assim, para algumas coisas, a tecnologia avançou para isso. Então, assim, aquilo que é braçal, aquilo que, de fato, um programador, e a gente tem hoje várias ferramentas de desenvolvimento de software, aquilo que você pode delegar para a AI te ajudar, por favor, delegue. Permita-se fazer isso, permita-se deixar o copo vazio para poder preencher com coisas interessantes. Mas também não se apaixone o suficiente para acreditar que todas as respostas existem dentro de uma LLM. Até porque o LLM nada mais é do que a mimetização de um dataset. Exatamente. Se aquela resposta não está no dataset, exatamente, ela vai criar uma resposta. Exatamente. E que se ela não tem, essa resposta foi criada. Eu tenho um amigo que é um executivo da IBM, meu querido, que é o César Taurion, né? Ele de vez em quando publica umas matérias bem legais. A gente já chamou ele para falar algumas vezes na STEC. Tá? Ele mandou uma outro dia que ele mandou identificar, montar uma tabela de fotos e ilustrações de animais e o que eles eram. Cara, todas as LLMs erraram. É impressionante. Então, assim, cara, nós estamos ainda, pessoal, vamos lá. Vamos admitir que a gente está ainda em um processo evolutivo disso. E também não precisa fazer com que a LLM responda sobre animais. Mas a LLM pode responder sobre alguns outros temas que seja mais simples. Sim, acho que a gente possa te ajudar, né? Num processo evolutivo que é promissor, mas que a gente tem que tomar cuidado com as expectativas, né? O que eu não gosto só é da ótica do medo, né? É aquele pessoal que diz que a LLM vai substituir você vai perder o emprego. Cara, assim, vamos lá. Primeiro, essa conversa não é nova, tá? O Uber ia substituir os taxistas, a calculadora ia substituir os professores de matemática e por aí vai, não é? Então, assim, não é de hoje uma conversa dessa, não é de hoje que nós vamos tentar distribuir o medo.
E por trás do medo tem sempre algum cara vendendo um curso para você fazer um prompt mágico. Sempre tem uns coaches de Toda ameaça AI, né? surge uma oportunidade, né? Olha, vai substituir seu emprego, então, por favor, venha aprender a destravar o potencial do chat GPT num prompt, do Gemini num Até prompt. ontem, o que tinha de curso de NHN no LinkedIn. Ainda tem viu, Meu cara? Deus do céu, parece que... Como eu tenho vontade de mandar esses caras lerem meio livros, assim, pelo menos uma meia dúzia de livros de matemática. Né? Sabe o que é primeiro, sabe o que é estatística? É isso. Sabe o que é base amostral? É Começa por aí. isso, cara. Precisa ler matemática. Cara. Ler matemática é um negócio tão gostoso. Pois é, né? É muito diferente daquilo que você aprendeu na escola. Enfim, Mas você matemática. comentou um negócio interessante, Murilo, que você falou sobre a experiência de transporte lá na China. Aqui a gente tem massificado o transporte via aplicativo, né? Como que é isso lá? Também, exatamente. Só que tem uma empresa que domina o setor, que é a Didi. Né? Curiosamente, eu encontrei 2 amigos lá na China, eles estavam voltando, eles estavam chegando. E eles eram acho que era a 99, que foi comprada pela Didi, né? Isso. Eu já conheci eles de outras... Que era Easy Taxi, foi comprado pela 99. Isso, né? isso. Desculpa, isso aí. E aí eles estavam voltando maravilhados. Cara, os caras estão fazendo um negócio aqui que a gente não faz, é uma forma diferente. Eu usei o Didi, realmente é impressionante. Impressionante, é muito, 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 muito... É muito legal e tem umas coisas muito loucas. Eles não têm o Waze lá, né? Eles têm um outro aplicativo de... Ele é muito melhor que o Waze, muito melhor que todos. Deixa eu te contar uma coisa. Eu paro no farol, ele diz quantos segundos eu vou ficar parado no farol. Ah, você tá dizendo. Não tô brincando. E assim, não errou nenhuma vez, cara. Toda vez eu fico com o aplicativo, você vai ficar 5 segundos, 7 segundos, aí começa a contar em cima. Aí eu olho pro sinal e fica verde. Eu fico, não é possível, cara. Deixa eu te dizer, a precisão é por pista. Eles mostram, tá na pista direita, da esquerda, aqui, às vezes eu tô andando na marginal, ele tá achando que eu tô na marginal expressa. Isso, E você tá no local, enfim. Ele pega a faixa que você tá? Muda de faixa. É bizarro. Assim, deixa eu te contar. Eu tava com 3 amigos lá, eu falei, eu quero usar esses troços em São Paulo, não quero usar aqui na China, não. Não, cara, ele mostra... É por isso que o pessoal lá da 99 voltou louco. Assim, cara, os caras estão fazendo aqui um negócio bizarro. E é isso mesmo. E Murilo, você andou com um carro autônomo lá? Andei. E, cara, qual é a sensação? Assim, hype ainda, muito hype em cima, né? Tem uma amiga minha, a Raquel, que é a nossa VP de produto da Instec, ela ficou mais. Eu conversei até com ela. A percepção dela nesse aspecto, aliás, um beijo para ela, que ela é querida, é que ainda é muito hype, muita coisa se fala, mas ainda tem muita... Porque o que se parece quando chega a notícia aqui é que tá massificado. Essa é a impressão que eu também tinha, que já estava bem mais... Agora, eu vi em Caninhal uma coisa muito legal, que é uns veículos próprios para lá no Alibaba, né? Como a logística, e a Instec é uma empresa de software e logística, nós fomos visitar o Alibaba para ver, inclusive entender o que é nesse operador logístico. O Alibaba tem um próprio operador logístico dele mesmo, né? E, mais cara, ou menos como o Mercado Livre aqui hoje. Mais ou menos. E, cara, eles têm um carro autônomo impressionante. E é um veículo de transporte, não é carro, é um veículo de transporte autônomo. Não é bem um carro. O desenho deles, depois eu até acho que dá para pesquisar na internet. A gente põe um link aqui na descrição. Isso. Ele é um veículo... Você lembra aquele carro, aquela Towner que tinha por aqui? Que também eu acho que é meio chinês esse carro? Sim. Só que sem motorista. E assim, ele é inteiro para transporte de caixa, né? De coisa que vai ser transportada. Tipo as caixas que você recebe no Mercado Livre em casa. Só que ele tem ao redor dele, nas laterais, na frente, inteiro em volta, os sensores. Então, olha que coisa louca e curiosa. Ele sai levando mercadoria entre os CDs. Sozinho, sem ninguém. Na rua. E não é um carro com passageiros. E ele sempre... por exemplo, a gente estava no ônibus quando nós visitamos esse centro da Alibaba. E aí chegou 3 veículos desses. E aí tinha alguns veículos que não eram carros autônomos, eram uma van maior, que tinha com outras pessoas, não sei quem que era. Nem era do nosso time que estava lá. E mais um outro veículo. Ele demorou, sei lá, uns 8 minutos a 10 minutos manobrando com um extremo cuidado.
Então, assim, provavelmente, os sensores do veículo identificaram aquilo. Evidentemente, dentro de um contexto estatístico, eles fizeram uma análise e aí o carro ficou manobrando muito longe para poder achar o caminho dele e continuar o trajeto. E eu fiquei impressionado com a distância que ele de fato começou a fazer as manobras com muito cuidado. Ele chegava a andar, sei lá, 5, 10 centímetros manobrando assim para poder mudar a direção. Né? E longe, ele não fazia perto para não correr risco. Eu não sei se tem acidente, eu perguntei lá e a resposta é: nunca aconteceu um acidente com vítimas ou algo que desse problema. Agora, cara, também não sei se essa resposta é uma resposta dada convenientemente, né? Mas eu fiquei impressionado com o veículo, não com o carro com um passageiro humano. Sim. Mas com o veículo de transporte. Porque tem um risco maior, né? Uma coisa é você capotar uma van com carga, outra coisa é você capotar um passageiro. Me deixou bem impressionado. Bem impressionado. Acho que a forma como eles constroem software lá, não para carro necessariamente, para outras coisas, é uma forma com uma presença, divisão de construção ocidental, mas com uma criatividade. Assim, eu tenho até um artigo que eu escrevi no LinkedIn bem legal. Eu notei um certo charme chinês nisso, sabe? Eles, por exemplo, eles lidam com o elogio de forma muito envergonhada. E é uma vergonhinha meio assim, obrigado por me elogiar. Então, assim, eles são extremamente... Eles levam o assunto para a humildade. Low profile, né, cara? Mas... E eu fiz umas perguntas sobre a quantidade de engenheiros de software na DJI, aquela empresa de drones, né? E as respostas foram evasivas. Porque eu queria entender o tamanho do time que constrói alguns softwares. Mas tem bastante. Porque eu queria entender sobre a ótica de produtividade, o que eles faziam lá, como é que eles estavam usando o AI para codar, coisa. E as respostas foram evasivas. Mas deu para ver alguma qualidade bem envolvida, um processo de release e build bem feito. Então, assim, práticas de engenharia de software que até então a gente pratica no Ocidente, nitidamente eles têm muito cuidado com isso. E deve ser bem interessante de ver, né, Murilo? Porque quando você fala sobre as boas práticas de engenharia de software, geralmente elas falham por falta de disciplina. Sim. Né? Então, por exemplo, boas práticas de fazer um bom release, etc. Se você aplica isso dentro de uma cultura onde a disciplina ela é enraizada, você tem tudo para ter Aparece, né? Aparece. E começa a ficar evidente, né? E aí você começa a ter a qualidade de fato aflorando, né? Sim. Isso é muito curioso. Uma coisa que você falou também que eu achei interessante foi sobre como as coisas lá parecem ter uma utilidade maior na comunidade, mais aplicável no dia a dia, né? E aí, quando você começou a dar esses exemplos, eu comecei a pensar que fazer alguns paralelos, né? De fato, a gente vê isso com um contraste muito grande com o Ocidente, né? A gente tem uma cultura no Ocidente de lançar novos produtos, lançar produtos exclusivos, etc. E a gente percebe que a China ela tem uma questão de massificação muito maior, né? Mas ela não se ausenta disso, ela também lança desse jeito. É que o volume de pessoas é tão brutal que muda isso. Você sabe, uma coisa que eu vou te dizer que correlaciona, que talvez seja legal, por exemplo, o TikTok é chinês. Né? Eu baixei o TikTok para ver e tal. O choque que eu tive conversando com as pessoas de lá é que, por exemplo, o Instagram, que seria, por exemplo, o rival do TikTok, ele é focado nas pessoas, né? O TikTok é focado em conteúdo. Então, assim, foi uma surpresa para mim. Por exemplo, não, cara, você se interessa pelo quê? Eu me interesso por cinema? Tá bom, então você vai receber o melhor conteúdo de cinema. Quem produzir o melhor conteúdo vai aparecer para você. Não é então, eu não vou seguir o Rômulo que vai falar de cinema. Não é fulanizado. O Rômulo fala de Kafka. Então, beleza, cara, eu vou pegar o Rômulo e falar de Kafka, e aí o Rômulo é a autoridade do Kafka e aí eu sigo ele. Não, eu vou pegar o conteúdo do Kafka que me interessa e aí eu vou ter os melhores caras falando disso pra mim. Então, assim,
É assim que funciona lá. Então, assim, Mas eu acho que, por exemplo... mas você percebe que é uma inversão, uma mudança? Isso, exato. Uma mudança Exatamente. de ver a Pô. coisa. Então, assim, o que é mais importante não é a pessoa. O que é mais importante é o conteúdo. Porque isso explica a massificação. Sim. Percebe? Isso explica a massificação. Aqui, a gente quer criar heróis, né? Então, assim, influencers de tal coisa. O cara... Não, então, assim, assim, eu quero conhecer sobre esse assunto. Aí eu vou ter uma gama de pessoas que vão produzir conteúdo para aquele assunto. E, cara, aquele conteúdo mais adequado para aquilo que eu quero ver, eu vou acabar escolhendo, e é natural. Sim. Mas aí isso muda um pouco esse formato, né? Então, Mas eu fiz um paralelo aqui, enquanto você dizia, por exemplo, modelo de negócio da Tesla e da BYD. A Tesla sempre focou meio que em exclusividade, fila de espera lá para o Cybertruck, o carro de aço lá e etc. Foi a primeira lá que se orgulhou de ter o computador de bordo autônomo, etc. Enquanto a China aqui, quietinha, fazendo o básico, ali fazendo o básico bem feito, né? Começou a ter um modelo de negócio com a BYD que eu moro em Florianópolis, cara. Em Florianópolis eu digo pra você que tem mais Dolphin Mini do que HB20 já. sim. Cara, eu acredito. É um absurdo. Cara, a China tem um incentivo a veículos EV, elétricos, né? É brutal. Eles têm uma coisa muito louca. A placa dos veículos elétricos na China é verde. E aí você tem um incentivo e não paga imposto. Você não paga IPVA, por exemplo. Quem tem veículo a combustão paga o dobro. Então eles estão subvertendo. Aqui no Brasil, o veículo elétrico você paga caro ainda. Isso, né? que a Muito China caro. é um dos maiores poluidores do mundo pela industrialização que ela tem. E eu senti poluição pesada, tá? Em Pequim, cara, Jesus. Pequim e Xangai, tipo, me lembrou aqueles bons tempos de São Paulo com a qualidade de ar péssima. Nossa. Entendeu? Tipo, padrão Cubatão, lembra? Assim, cara, teve dias que eu cheguei com os olhos completamente irritados, garganta seca, então assim, e eles estão preocupados com isso pra caramba, tá? Assim, é nítido, tem bastante preocupação com isso, e acho que provavelmente eles vão tentar subverter essa ordem. Mas eu acho que em relação, voltando às observações aí dos veículos, eu acho que sim, eu acho que é low profile, é mais preocupado em massificar e menos em tornar exclusivo. Agora, é muito louco, porque eu não sei também o quanto dessa exclusividade é mais uma visão nossa do Brasil também. Porque, por exemplo, o iPhone nos Estados Unidos não é um objeto exclusivo. Não. O iPhone Mas é um objeto de status. Então, mas assim, vamos lembrar que a Apple, e o Steve Jobs fez isso durante muito tempo, inclusive quando ele saiu da Apple, foi para Next, voltou, enfim, que ele sempre se preocupou em criar equipamentos para estudante. Não é à toa que a Apple tem uma linha de estudantil nos Estados Unidos que ela Não sabia disso. bate preço, enfim. E ele sempre se preocupou em ter um computador competitivo financeiramente para estudante. E ser o melhor computador. Durante muito tempo ele tinha PCs que eram mais baratos, mas ele entregava uma qualidade. E, cara, faz parte da estratégia cultural que a Apple criou para poder, inclusive, entender que esses estudantes, em alguns momentos, eles iam alçar a vida profissional. E o próprio crescimento da base de Macs também é explicado por esses movimentos, né? Aqui no Brasil, o lançamento do iPhone, eu lembro bem, eu fiquei muito irritado com isso na época, foi na Daslu, cara. Nossa, verdade. Aqui em São Paulo foi na Daslu. Isso não combina com a Apple, cara. Isso é a anticultura da Apple. Mas a Apple pegou esse modelo de joia, de marketing, né, cara? Aqui no Brasil deve ser muito mais forte do que lá fora. Muito, né? Nos Estados Unidos você consegue popularmente comprar. Hoje aqui no Brasil também, esse diminuiu. Né? O iPhone ele começou a ficar mais acessível. Alguns modelos, né? Se você pegar um iPhone topo de linha hoje, custa um Celta. É caro. Né? É caro. Mas deu uma diversificada, né? Ainda não é
Mas a Apple, agora, recentemente, com esse iPhone, ela passou a Samsung, se eu não me engano, né? Então, mas eu vejo se a filosofia é diferente, porque pensando tecnicamente, sem a imagem de marketing e valor agregado, sentimental que a gente tem pelas marcas, né? Se você pega um iPhone topo de linha, se pega um Xiaomi topo de linha, o Xiaomi ele é muito superior. Sim. E ele custa 1/3. Total. Né? Então, eu percebo que a China Cara, tem não dá. Assim, a Apple perdeu nesse aspecto muito, né? Por exemplo, alguns desses aparelhos Androids já vêm com agentes de AI muito integrados. Cara. Então, assim, não dá nem para você comparar, não dá nem para começar a conversa. Mas, assim, aí voltando para a China nesse aspecto específico, sim. A resposta eu acho que sim, eles realmente estão muito mais preocupados em massificar do que tornar exclusivo. Mas, ainda assim, a gente vê loja da Louis Vuitton, da Bulgari, da Prada. Mas não são marcas chinesas. Né? Não são marcas chinesas. A impressão que eu tenho é que as marcas chinesas, elas não via de regra, mas tem essa característica de massificação. Talvez. Agora, eu não vejo, por exemplo, eu fui numa loja da Xiaomi, né? E a loja ainda é uma cópia da Apple. Com exceção de que a Apple nunca pôs um carro no showroom da loja e a Xiaomi tinha um carro, né? Enfim. E dizem que é um puta carro. Claro. Mas quando você olha as mesas, a disposição da loja é bem parecida. É bem parecida. Bem parecida. Mas enfim, vamos lá. E aí, voltando e falando um pouco do carro. Eu não acho que é um carro que é popular na China. Não, é diferente dos carros que eu vi. Como também o carro da Xiaomi, eu não acho que é um carro popular. Eu acho que o BYD e algumas outras marcas chinesas são mais populares. TWM também, né? Que tinha no Brasil. Tem bastante. Tem várias marcas que eu nunca tinha visto aqui, nem aqui no Brasil. Eu acho que esses caras sim estão mais preocupados com isso. Muitos celulares. Agora, uma coisa muito curiosa, e para te dizer porque é isso. Cara, a China colocou todo o pagamento, conversa no celular. Não tem, assim, é muito comum eu ver chinês com 2, 3 aparelhos de celular. Entendeu? É impressionante. Eu fui num mercado de bugiganga, o cara tinha 3 celulares. Mas por quê? Aí eu fiz a pergunta para ele. Ele falou, não, porque eu preciso falar com um, aí eu tenho um backup do outro, aí tem um que é só para isso, tem um que é só para família. Enfim. E é maluquice, né? Mas, assim, eles são mega conectados. Eu pensei que eles não fossem tão conectados. Cara, eles são super conectados. Super. Então, tem avisos, notícias, informações, conversas, 100% conectados. Pra gente já partir pros finais aqui. Pô, já, meu? Eu tinha um monte de perguntas pra fazer. Poderia ficar até 3 episódios, dividir em 3 episódios aqui. Mas uma pergunta dividida em 2, né? O que você achou do WeChat? Que é o famoso. Eu ia fazer essa pergunta, da experiência. Qual foi a experiência usando ele? E o que mais, além de pagamento, você tem? E o WhatsApp, né? Porque é o que a gente conhece mais olhando de fora. E se você sentiu, enquanto esteve lá, alguma restrição de conectividade em relação à conexão, com restrições de estado, etc. O quanto você precisou recorrer a VPN, Tor, etc., para poder se comunicar. Eu saí daqui do Brasil com um kit de sobrevivência da China digital, né? Então, não, se eu saísse daqui também, eu ia sair com Tor, com VPN. Tudo bem. Aí, cara, a recomendação é que tivesse isso, né? Fizeram até um kit lá, a turma lá do Jeromel também avisou. Cara, mas curiosamente, eu sou muito curioso, né? Então, assim, eu deixei para ligar a VPN lá, né? Comecei a ver que eu tava navegando sem VPN. Aí eu avisei o pessoal, puta, todo mundo navegou sem VPN. Não precisei. Em nenhuma cidade que eu fui, nem Pequim, nem Shenzhen, nem Xangai, nem Hong Kong, eu usei VPN. Tava lá, eu até acessei a VPN durante uns dias para tentar entender. Não, tudo funcionou, cara. Google, etc. Tudo aberto. Perfeitamente. Aí vem a dúvida.
será que funcionou? Porque o meu telefone não era brasileiro, estava identificado pelo e-mail. O seu NFT registrado na blockchain Provável, te levou né? para um proxy diferente. Aí você começa a ver, cara, que puta, eu tô numa zona que é melhor não tirar conclusões nenhuma, né? É verdade. Tô sem VPN, mas, cara, tem um Big Brother olhando tudo que eu tô fazendo, né? Cada movimento meu do dedo no teclado sabe a intenção do que eu tô querendo digitar, né? É um negócio meio keystroke. Não tive restrição, cara, né? Falei, liguei, fiz ligação por vídeo pra família. Até comprei umas coisas pra minha esposa que ela queria, um conjunto de chá, eu fiz vídeo com ela, enfim. Não tive nenhuma restrição, nenhum problema. Falei a hora que eu queria, enfim, também não tive problema de tempo. Não usei Wi-Fi, usei meu plano de dados, inclusive. Eu teria um operador no Brasil que tem um plano de dados na China, até liguei, o cara respondeu, não vai funcionar. Aí eu levei, funcionou. Ele trocou sim para a operadora chinesa. Eu fiquei a maior parte do tempo em 4G, mas em alguns lugares eu peguei um spot de 5G. Mas mesmo o 4G entregava uma velocidade super adequada, não tive restrição. E a experiência, falando da experiência do uso do WeChat e do Alipay, cara, foi a melhor possível, surpreendentemente. Não tive dificuldade com nada. Tive alguns amigos que teve dificuldade em registrar cartão de crédito para poder fazer o pagamento, mas eu acho que tinha mais a ver com a restrição da operadora de cartão em si do que do app. Tanto é que eu cadastrei meu Nubank, eu tenho Nubank, né? Puta, não sei se podia falar Nubank, mas até... Pode falar. Tá bom. Quem sabe eles patrocinam vocês aqui também? Bota o Nubank, ó. É isso. E aí, cara, funcionou, lindo. Dificuldade zero. Criei, inclusive, um cartão virtual só para viagem na China, dificuldade zero. E também nos dois serviços, tanto o Alipay quanto o outro. Você usou o WeChat mais para pagamento? Só pagamento. Eu não usava o WeChat para conversar com ninguém. Né? Nem com o chinês. Curiosamente, eu achei um chinês usando o WhatsApp lá, inclusive. É mesmo? Achei o chinês usando. Murilo, zero dinheiro. Dinheiro espécie, zero. Cara, pra você ter ideia, eu comprei equivalente a R$1.000 de moeda estrangeira chinesa, né? Yuan. Né? E levei. Voltei. Tanto é que, cara, chegou nos últimos dias lá no aeroporto, eu comprei um monte de bobagem que eu não precisava comprar antes de voltar. Só para se livrar. Só para gastar os yuans. Ainda voltei com, 200 yuans. É quase 1 para 1, é tipo R$200. É quase 1 para 1. Aí eu voltei com 200 yuans pro Brasil. Mas deixa de recordação. Tá guardado. Ou para uma próxima, né? Não, eu guardei. É que tem a foto do Mao Tse Tung no dinheiro, né? Então ficou. Acho meio ruim, né? Porra. Eles mantêm ainda? Cara, mantém. Meio ruim. Meio inadequado. Né? Mas é isso. Foi bem. Então eu não tive dificuldade, não. Acho que foi uma experiência fluida. Não pagou, paguei. Essa história deu. E tem um negócio legal. Você falou de empreendedorismo, tem um negócio que eu achei legal. Eu, a qualquer momento, posso montar uma forma de receber dinheiro. Então, assim, a maquininha de pagamento que a gente tem aqui no Brasil é o celular. Aqui no Brasil já tem uns lugares que são assim, já tem algumas pessoas que são assim. Mas eles estão muito mais na frente, eu acho. Eu acho que eles não enxergam o PDV com maquininha, eles enxergam com o celular. Então, o aplicativo é um aplicativo que permite com que eu possa montar, por exemplo... Essa intermediadora que a gente tem de processamento de cartão, etc., é simplificado. Muito. A adquirência, subadquirência. Ficou bem mais... Não sei se também é isso, né? Mas, enfim, a minha percepção é que sim. Ficou mais tranquila. Eu, por exemplo, posso montar eu podia fazer isso no Alipay. Cheguei a fazer de teste. Agora eu vou receber pagamentos através daqui, posso divulgar e aí... Sei lá, abro minha lojinha aqui, você vai pagar, eu vou receber aqui. Agora, evidentemente, provavelmente isso é controlado pelo governo. Não tenha dúvida, mas é isso. Não é à toa que esses limites de pagamento não me parecem só segurança. Me parecem também mecanismo de controle. Sem dúvida, sem dúvida.
Muito bom. Cara, que experiência fantástica, hein, Murilo? Foi bem. Como que você resumiria Cara, esses 10 dias que você passou lá? Eu procurei, evidentemente, gastar bastante tempo entendendo a tecnologia sob um olhar cultural deles, educacional, cultural, enfim. Mas eu também consegui ver um pouco de arquitetura, eu consegui ver um pouco de arte, de culinária, são coisas que me interessam numa boa viagem, né? Eu acho que todos esses aspectos educacionais, culturais, culinária, arquitetura, arte, contam uma história. Então, assim, é muito mais simples você entender cultura e trabalho e tecnologia quando você também traz esses elementos para dentro da compreensão, né, da visão de mundo que você tem que ter. Eu achei fantástico. Achei uma forma de ter contato com uma nação, um povo, pessoas e tudo que vem disso de uma maneira muito legal. Foi muito boa, muito gostosa. E 10 dias foi um tempo suficiente para você conseguir ver bastante coisa. Não sei se eu diria para você que eu voltaria a turismo. Talvez sim, mas não para cidades aí, talvez fazendo uma outra coisa, né? Enfim. Uma visão mais turística, de fato, cultural. Né? Exato. E menos também turística de guia turístico, mas sei lá, vai visitar aí um local específico, uma área específica. Mas eu diria que a China, ela guarda meio esse charme discreto, sabe? É aquela vergonha ao elogiar uma pessoa. Então tem um charme por trás disso que eu acho que a tecnologia está começando a ganhar. Quando você vê o DeepSeek, o logo da DeepSeek, a forma como ela está no mercado, ela entra com um certo poder de sedução, capaz de preocupar o mundo ocidental. Eu acho que a BYD tem esse poder de sedução. As empresas que a gente visitou lá também começam a ter. A DJI de drones tem esse poder de sedução. Então, assim, eles entram com esse charme aí. Então, isso... É uma atração não agressiva, né? Não, então, isso te deixa, de certa forma, um pouco mais à vontade e mais curioso. Então, eu acho que é fantástico. Acho que a gente ganha uma visão de mundo diferente, né? Quando sai do Brasil, sai do mundo ocidental e passa a ter uma experiência oriental desse nível. Então, eu acho que para todo mundo que foi para a viagem voltou com essa visão. Então, eu acho que isso mexeu com todos dessa forma. Acho que foi muito legal. Bem legal. Voltou com uma visão diferente da China do que você foi? Voltei. Não tenho dúvida nenhuma. Ninguém faz uma viagem para um país que está tão longe e volta igual, né? A gente volta assim um pouco diferente. Toda viagem é mais ou menos como você mudar a alma de casa, né? Você leva um pedacinho da viagem. Sempre. Muito bom. Murilo, cara, obrigado demais pela teu testemunho aqui, trazer essas informações pra gente. Foi muito legal, né, Ron? Pô, fantástico, cara. E é um país que está em voga, obviamente. Sim. E eu acho que você comentou por último aqui esse lance de você ter um outro olhar diferente que a gente está acostumado, que é o ocidental, e ter um olhar oriental, né? Pô, os caras estão 5.000 anos, enfim, tem muita coisa, muita história lá, né? Sim. E principalmente essa onda que eles estão das últimas décadas de fato inovação. Pararam de copiar o copycat e agora de fato os caras estão inovando. Né? É isso. Eu acho que existe uma linha que eles já ultrapassaram. E que a gente imaginou que isso fosse acontecer talvez daqui a muito tempo. Mas o domínio do tempo é uma coisa que a gente tem que aprender que não é nossa, né? Ninguém domina o tempo, ninguém domina os eventos. Então eu acho que eles de fato conseguiram subverter algumas coisas. Ao mesmo tempo que eles também, como sociedade, vão evoluindo do ponto de vista cultural, econômico, educativo e, sobretudo, como nação que deve respeitar os cidadãos, né, e as liberdades. Então eu acho que é um caminho, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer uma visão, de fato, uma visão realista e sóbria sobre
a experiência que o Murilo teve, sem nenhuma ótica e nenhum viés político em relação a isso. Porque eu acho que as pessoas têm essa restrição de não procurar entender, não olhar para o que de fato está acontecendo por uma restrição, um viés político, etc. Gente, se você é profissional de tecnologia, você tem que estar acima disso. Você tem que olhar e entender o que está acontecendo no mundo, né? Claro, Independente do e país não que tá deixar acontecendo. de trazer todos os aspectos que contam a história, né? Nenhuma história é contada de uma visão estreita. É preciso ter uma visão abrangente. A visão abrangente é entender o que aconteceu para a China se formar como nação. Sim, é importante ter essa visão como um todo, né? Não, e entender por que a China é como é, né? Até pela história que teve, o regime que tem e o impacto que isso tem na sociedade, né? Então você tem que olhar isso sem paixão. Tem que olhar isso com uma forma isenta, né? Isenta, para entender de fato como funciona o mundo, né? É isso. Muito bom. Obrigado, Murilo. Que isso, foi show de bola, cara. Ron, obrigado, cara. Obrigado, Murilão, por ter aceito o convite. Eu agradeço, muito bom. Espero te ver outras vezes aqui, porque papo contigo, pelo que eu vi, não vai faltar. Vai ser um prazer. O Murilo, para falar de games, é um outro... é verdade, você tem que voltar aqui pra falar é uma outra pauta, cara. Fica aqui o spoiler. Vai ser um papo bom. Show de bola. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você curtiu o episódio e ainda não deixou o like, você tem a oportunidade agora de deixar o like aqui no YouTube, no Spotify. Você tem alguma pergunta específica sobre a China para você, Murilo? Bota aqui no comentário que a gente vai passar a pergunta para ele vai ver seu comentário e vai responder aqui. E se você acha que a gente pode contribuir ainda mais com a sua vida profissional, te traz informação, você pode ser membro, né, Ron, do PPT no Compila. Pode contribuir financeiramente. Isso, você vai lá no YouTube, do lado do botão de inscreva-se vai aparecer que você já está inscrito e vai ter o botão Seja Membro. Clica em Seja Membro, você vai contribuir com um pequeno valor mensalmente para ajudar a produção, ajudar a constituição desse podcast, viabilizar financeiramente o nosso projeto. E se você não pode contribuir dessa forma, a gente entende perfeitamente, você tem outras formas de contribuir. Você pode compartilhar o seu episódio, joga no Teams da empresa, no WhatsApp, no WeChat. Isso aí. Né? Manda para os chineses no WeChat e fala, os caras estão falando de vocês aqui. Né? Ajuda a nossa comunidade a crescer, que isso pra gente é essencial. Ron, obrigado. Murilo, obrigado. Eu agradeço. Valeu, galera. Valeu!